the dishonesty that has existed is that we somehow led people to believe that. Também ninguém fala da intervenção da senhora Rita Lula É um bocadinho isso aquilo que se diz, ou seja, ele em parte quer entrar num processo negocial, quer pacificar os dois conflitos, e no momento em que o Médio Oriente está claramente em descontrolo, ele focou-se agora em tentar controlar, limitar ou até fazer cessar o conflito da guerra na Ucrânia. Só que tudo isto não está desligado de uma coisa que nós não estamos a discutir e que eu acho que é importante discutirmos, que é aquilo que saiu, por exemplo, da cimeira em Bruxelas e aquilo que saiu da cimeira em Londres. Aquilo que saiu da cimeira em Bruxelas foi, e vou puxar isto porquê? Porque há um simplismo que eu acho que engana, nós não fazemos obviamente por mal, mas que nós temos que começar a desmontar, que é a ideia de que há apenas a oposição da Hungria. Isto tem que terminar, porque isto não é real. Por exemplo, nós sabemos, a France 24 avança essa informação, que os 5 mil milhões de euros que Zelensky pediu, que Kaja Kallas tentou pressionar, foram barrados, não foi pela Hungria, não foi pela Eslováquia, por exemplo, espantem-se os távoras, foi a França e foi a Itália. E Portugal. Portanto, é importante nós começarmos a perceber que há de facto uma oposição crescente aos gastos permanentes, e por isso é que quando nós depois falamos de coisas como a coligação de vontade, a Coalition of the Willing, que pelos vistos vai reunir dia 27 de março uma outra vez, desta vez em Paris, talvez o tempo em Londres seja menos simpático desta vez, aquilo que nós vimos é que não está a produzir nada. Aliás, o que saiu da semana passada, da reunião de Londres, foi Keir Starmer assumir que aquela coligação é para, mais à frente, garantir a monitorização de um processo de paz terminal. Ora, nós não estamos aí ainda, e a Europa está a discutir uma coisa quando o ponto ainda é o ponto anterior. Nós ainda estamos a tentar discutir a questão do processo de paz, e aquilo que está a acontecer é a Europa já a antecipar-se com esta força de interposição, e é também perigoso. Estas palavras de Zelensky a descredibilizar a ONU, eu acho muito perigosas do ponto de vista diplomático, numa altura em que diplomaticamente o jogo está todo a mudar. Há aqui uma questão que eu acho que é essencial e nós vamos ter que aceitá-la, dou a quem dever ouvir isto. Quem está a perder uma guerra não tem tanta força negocial na mesa. E isso sempre foi assim, desde as guerras entre o Império Egípcio contra o Império Hitita até aos dias de hoje, quem está numa fase de vantagem militar acaba por ter maior capacidade de interpor condições na mesa negocial. Portanto, e isso eu acho que é imperioso de ser compreendido, e o que nós estamos a ver é que Zelensky gostaria, e eu percebo a ideia é obviamente inteligente, a ideia de uma força multinacional europeia é de ter os seus aliados a garantir a imposição das condições de paz. Mas o problema é que, obviamente, que a Rússia e os Estados Unidos já estão a alinhar também com isso, é que a Rússia vai querer que haja outras forças no terreno, porque vai criar, obviamente, pelo menos uma força mais equilibrada e mais heterogénea. E eu acho que era importante percebermos isso, porque o jogo mudou. Eu acho que foi uma entrevista muito interessante a que o Witkoff deu. Há aqui duas outras ideias que são muito importantes e vai ser curioso ver a reação do presidente Zelensky. A primeira ideia do Witkoff, ele voltou a falar das eleições presidenciais na Ucrânia e disse que quer Kiev, quer Moscovo concordam com a realização de eleições presidenciais para breve. Não há um calendário, mas para breve tem que nos deixar alerta, ou seja, alguma coisa está a acontecer e mudou. A questão central é a questão do estatuto da Crimeia, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. A partir do momento que o Witkoff diz que este é o assunto central e que este assunto já está a ser discutido, o que está a ser discutido é nós passarmos rapidamente de um cessar-fogo para um tratado de paz, porque os Estados Unidos, e a peça de há pouco de Donald Trump era muito clara, querem fechar este assunto não por uma questão de justiça, não por uma questão de paz, não por uma questão de ganho económico, mas porque a guerra na Ucrânia é cara e o orçamento público norte-americano já não a comporta.